Bom, pessoal, como é que vocês estão? Olha aqui, continua aqui, ó, na frente do Pedrão, tá vendo, ó? Escola que eu estudei, ó. Se eu levantar vai dar para vocês verem muito bem. Então, tô aqui na frente do Pedrão pra gente continuar nosso bate-papo. E hoje eu tô trazendo um recado para você que é muito importante. Muitos vão, principalmente aqueles que querem usar essa ferramenta para enganar você cristão, muitos vão fazer o quê? Eles vão, como é que eu vou explicar? Muitos vão falar que a gente está viajando, que a gente está misturando política com a palavra de Deus. Não, esse vídeo aqui é uma forma de se fazer apologética, a defesa da nossa fé. Por quê? Porque eu vou explicar para vocês alguns pontos utilizados por aqueles que querem desviar a sua visão, a sua ótica a respeito da palavra de Deus. Isso mesmo, por isso que hoje nós vamos falar do quê? Do marxismo cultural utilizado por aqueles que não seguem o evangelho e querem te enganar. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, o marxismo cultural. O que é o marxismo cultural? É você realizar uma revolução através da cultura, mudando a cultura. Você cria uma luta de classes através do quê? Através da cultura, da mudança do comportamento, da mudança daquilo que está estabelecido. Então nós vamos ver agora alguns exemplos práticos. Um que está aí na moda, tá? Principalmente, olha só, muitos cristãos estão caindo nessa conversa. Olha só, pessoal, nós temos um presidente que é um ser humano como qualquer outro, Jair Bolsonaro. Nós temos um presidente no Brasil que ele é imperfeito como eu, como você, como todos nós, correto? Ele é imperfeito, ele não é perfeito. Embora muitos acabem falando, né, que porque o nome dele é Messias, né, ficam falando que ele é o Messias dos tempos modernos, o que é um absurdo. Mas isso não é o erro dele. E ele é um homem, sim, temente a Deus, é um homem que tem a sua fé, sua esposa é evangélica. Ah, mas ele não é. Ele também segue a fé cristã, pessoal. Ele também segue o modo de vida cristão. Ele luta pelo quê? Ele luta pelos padrões comportamentais cristãos, por mais que ele se coloque como oficialmente católico. Mas aí nós vemos uma turma que fala que não. Ai, você é cristão e fica defendendo aquele presidente. O que eu defendo aquele presidente? Por que eu não defenderia? Não, ele fica fazendo arminha com a mão, ele fica fazendo propaganda de armamento. Ué, ele só defende o armamento para que você defenda a sua família. Ele não defende que você saia atirando nas pessoas na rua. Percebe? Não, ele é genocida. Bom, peraí, genocida. Quantas pessoas o Bolsonaro já mandou exterminar, como Stalin, como Lenin fez? Ninguém. Pelo contrário, se você for ver junto à população GLBT, principalmente aqueles de baixa renda, o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos nunca realizou tantas ações ajudando na prática essa população. Olha só que interessante. Vamos falar dos mais carentes. Sabe aquele movimento do Sem Terra? Então, o governo de esquerda que estava no Brasil até colocava o cara num lote de terra, mas não entregava o título do cara de... como é que se diz? Não entregava o título de propriedade para o cara. O que o governo Bolsonaro fez? O Brasil nunca teve um governo que entregasse tantos títulos de propriedade para assentados. Olha que coisa. Então onde que ele é genocida? Mas como que eu quero chegar? Eu não estou aqui para defender Bolsonaro, se ele está fazendo ou não. Mas o que acontece? É aquela questão de ficar repetindo. Não, Bolsonaro faz arminha com a mão, ele não pode ser cristão. Então cristão não pode apoiar ele. Cristão não pode apoiar um genocida. Genocida por quê? Porque ele fala que quem cometeu um crime tem que pagar pelos seus crimes, como um governante correto faz? Percebem a conversa o que o marxismo cultural faz? Ele incute mentiras, ele repete mentiras. Muitas vezes não é assim como aconteceu com o Bolsonaro, por exemplo. Na maioria das vezes, eles não vão, entendeu? Eles não batem assim de frente, sabiam? Outro exemplo, aqui é um exemplo histórico. Por quê? Porque eles precisam destruir a nossa sociedade judaico-cristã, nossa sociedade ocidental. Então, o que eles vão fazer? Eles têm que destruir as coisas que vêm desde lá de trás. Por exemplo, eles falam que os maias e os astecas foram exterminados pelos conquistadores. Olha que coisa!
Os maias e os astecas eram povos que foram destruídos pelos conquistadores. Ah, é? Os conquistadores chegaram e encontraram um povo que praticava sacrifício humano. E isso é contra os princípios de qualquer ser humano. É contra os princípios, por exemplo, cristãos, que defendem a vida. Olha só, engraçado é que eles não falam essa particularidade dos maias, dos incas, que realizavam, que arrancavam o coração do cara e jogavam ele vivo, agonizando de lá de cima da pirâmide. Isso eles não falam. Que muito dos conquistadores foi feito o quê? Para ensinar o modo de vida cristão. Então, pastor, é que eles acabaram com a cultura maia. Eles não acabaram com a cultura maia. Eles apresentaram uma cultura que não fosse dependente da morte. Que não fosse dependente do quê? Do assassinato de inocentes. Olha que coisa extraordinária. Mas não, o que o marxismo cultural faz? Eles repetem para vocês, muitas vezes até mesmo na escola, eles repetem para vocês o quê? Que os espanhóis vieram e dizimaram os inocentes dos maias. Olha que coisa maravilhosa, né? Outra coisa, os portugueses conquistaram e acabaram com os índios, que nós temos uma dívida com os povos indígenas do Brasil, porque afinal de contas, nós, descendentes de portugueses, como se algum brasileiro fosse puro, né? Fosse um lemão de zóio azul, né? Ou, ora, pois, um português. Vocês já viram um português que nunca gostou de uma brasileira? Meu pai era português, se apaixonou pela minha mãe, assim, malucamente, quando veio de Portugal. Entendeu? O português não pode ver uma brasileira que fica maluco, como se nós fôssemos puros sanguineamente. Entendeu? Então eles colocam o quê? Que o português veio e acabou com a cultura indígena. Uma cultura indígena que era subdesenvolvida, para começo de conversa. Não, eles eram amantes da natureza. Eles praticavam a queimada, destruíam o solo. Eles tinham agricultura de subsistência. Eles não tinham um sistema de agricultura desenvolvido. Eles não tinham um sistema, como é que eu vou dizer para vocês? Eles não tinham um sistema, pessoal, um sistema desenvolvido. Eles não se desenvolviam. E mais, muitas tribos brasileiras praticavam, como muitas praticam hoje, assassinato de crianças. A criança nasce com o problema ou nasce no sexo que o pai não quer, eles enterravam a criança viva. Então é isso que os colonizadores mudaram. Um exemplo grande disso é o que aconteceu, né? Que falam tanto dos imperialistas ingleses lá na Índia, né? Que eles mentiram pro pessoal lá na Índia, que eles não deixaram a cultura deles acontecer, né? Que eles acabaram com a cultura da Índia quando eles tomaram a Índia. Não, realmente eles chegaram e falaram, olha, nós vamos respeitar a cultura de vocês. Aí um general britânico foi chamado para o funeral lá na beira do rio Ganges de um indiano proeminente lá na sociedade. Ele foi. E como funcionava aquela cerimônia? O corpo do marido era queimado, e aí, pessoal, olha que coisa extraordinária. As esposas do marido que eram vivas eram jogadas no fogo para morrer com ele. O que o general fez? Falou, não, pode parar. Não vai matar essas mulheres inocentes, não. Aí falaram, não, você está se intrometendo na nossa cultura. O inglês falou, não, eu não estou. Eu vou respeitar a tua cultura sempre que você respeitar a minha. Então você quer pegar e jogar essas mulheres no fogo? Fique à vontade. Pode jogar essas mulheres no fogo. Só que você vai respeitar a minha cultura, que eu vou te enforcar por homicídio. Simples assim. Aí o que o marxismo cultural fala? Não, o imperialismo inglês, que é um imperialismo, entre aspas, de direita, né? É o imperialismo ocidental, acabou com a cultura da Índia. E aí a gente vai desenvolvendo. O que é isso, pessoal? É a construção das narrativas. É fazer você repetir coisas. É inserir coisa no seu dia a dia com conta-gotas. Por exemplo, a família. A luta contra a família tradicional não vem de hoje. Vem de lá de trás. Como assim, pastor? Vocês acham que a luta contra a família tradicional vem por causa da ideologia de gênero? Não, vem lá de trás. Quando lutaram, quando manipularam para o quê? Para existir o divórcio, quando incutiram na cabeça das pessoas que a sociedade patriarcal era ruim.
Percebe? Hoje fala-se, hoje é praticamente um pecado você falar que você é a favor da sociedade patriarcal. Mas o que é a sociedade patriarcal? Vou dar uma ilustração prática para você do que é a sociedade patriarcal. Sociedade patriarcal é o seguinte: você tem uma família, o pai, a mãe e um filho pequeno, que estão andando na rua. De repente aparece um cão raivoso e ameaça que vai atacar aquela família. O que é a sociedade patriarcal? A mãe pega o filho, que é o mais fraco, e o pai vai lá e ataca o cachorro para o cachorro não atacar a mãe e o filho. Isso é a sociedade patriarcal, não é escravizar a mulher, como os mentirosos de esquerda querem. Só que eles ficam repetindo que a sociedade patriarcal é a escravização da mulher. E o que acontece? Eles repetem, eles utilizam todos os meios de comunicação, se infiltram em escolas, se infiltram em meios de comunicação. E a hora que nós percebemos, esses discursos que eles ficam repetindo passam a fazer parte da nossa vida. Então nós, como cristãos, somos atacados. Por exemplo, até mesmo na nossa fala, os termos são colocados por esses agentes do marxismo cultural. Quer um exemplo? Empoderamento. Quando que você tinha ouvido falar empoderamento? Há 3 anos atrás você nem sabia que essa palavra existia. De onde ela veio? Do feminismo maluco, das malucas mal amadas. Olha só que interessante. Que mais? Se você falar que você não é a favor da ideologia de gênero, mesmo se você for uma pessoa que ajude aos homossexuais carentes, que ajude-os a ter uma profissão, ajude-os a ter o que comer, os ajude, você é homofóbico. Por quê? Porque isso é malhado, isso é difundido por todos os lados. Para quê? Para mudar os valores. E aí entram nós cristãos. Hoje, existem países, pessoal, em muitos lugares locais aqui no Brasil, que se você der Feliz Natal, você é mal visto. Por que você é mal visto? Por quê? Porque imagina, se tiver alguém aqui que é de outra religião, vai se sentir oprimido. Então, qual é a ferramenta deles? É calar a nossa boca, é mudar a nossa forma de pensar, é mudar a nossa cultura, para que eles possam inserir as mentiras deles no lugar. E nós, como cristãos, pessoal, jamais poderemos admitir esse tipo de coisa. Então é por isso que eu falo para vocês que isso não é um vídeo a respeito de política. É um vídeo de apologética. Nós precisamos estar de olhos bem abertos, porque nós temos marxistas infiltrados na Igreja de Cristo. Teologia da libertação, missão na íntegra, todos esses cânceres estão tentando se infiltrar na igreja, e você pode perceber, quando um pastor fala que a Bíblia tem que ser atualizada, quando um pastor fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, vem disso. Porque eles não vão chegar de uma vez falando para você que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eles vão num conta-gota. Esse conta-gota, eles fazem o quê? Não é bem assim. É uma outra interpretação. Não, vamos atualizar a Bíblia. A hora que você vê atualização atrás de atualização, eles estão deturpando o que as Escrituras falam, tornando pecados, tornando o mal como correto. E dando vazão ao quê? Aos planos de dominação do marxismo, do socialismo, do comunismo, que é o quê? É a religião que tem como Deus o Estado, que tem como Deus o partido, que tem como Deus o próprio homem. Então esse é o alerta que eu trago para você hoje, tá bem? Vamos abrir os olhos em relação ao marxismo cultural dentro da Igreja de Cristo. Não vamos aceitar tudo de mão beijada, pessoal. Não vamos, pelo amor de Deus, eu peço a você como um pastor, como um cristão falando, abra o seu olho. Se alguém chegar na sua igreja com essas conversas, eles vão chegar muitas vezes com uma roupagem moderna, trazendo pontos de filosofia para dentro da palavra de Deus, ou eles vão trazer com a desculpa de fazer um trabalho social dentro da igreja, colocando que Jesus se preocupa com os menos favorecidos, coisa que é uma absoluta verdade. Cristo realmente se preocupa com aqueles menos favorecidos. Mas a palavra de Deus é verdade. Cristo não passa a mão e não justifica o pecado, justifica o pecador. Esse vídeo de hoje foi para abrir os olhos de vocês. Tá, tô aqui mais uma vez, onde eu estudei, tá vendo? Onde eu estudei, uma escola que eu passei muitos momentos felizes, que eu conheci meu amigo, que eu estudei com meu amigo Henrique,
com tantos amigos extraordinários, onde tive como diretora a Dona Ruth, professores e diretores que não foram o lixo de esquerda que tomou conta da educação no Brasil. Não é a maldita geração dos zumbis que seguem o retardado do Paulo Freire. Desculpe, uso palavras pesadas? Uso palavras pesadas. Mas se trata da nossa liberdade como cristãos, se trata da nossa obrigação como servos de Cristo, de defender a nossa fé e não permitir que venham com essas mentiras. Qual é a nossa função? Tudo bem, pastor, o senhor mostrou o problema. Então, o que nós vamos fazer para resolver esse problema? Pessoal, sempre que nós escutarmos alguma coisa nesse sentido, no sentido de desconstruir o que é a realidade, principalmente desconstruir as coisas referentes à nossa fé, desculpa, pessoal, tá? De eu estar virando, mas é que eu tô segurando o celular na mão para gravar para vocês. Vocês sabem que eu tô na rua e quando eu tô na rua eu não vou conseguir ficar segurando o celular, né? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos realizar uma apologética correta. Como assim? Não, a Bíblia precisa ser atualizada. Não, nós temos que enfrentar e não deixar que repitam esse tipo de mentira. Não, o presidente genocida. Por que ele é um presidente genocida? Não permitir que falemos de cristãos como se fossem superiores, como alguém que estivesse cometendo um crime, quando não está cometendo. Então nós temos sim que desmentir, nós não podemos ficar quietos. Eles falam as mentiras. Então, o patriarcado é nocivo. Não, o patriarcado defende as mulheres, o patriarcado cuida das mulheres, o patriarcado trata a mulher como ela deve ser tratada, como um maravilhoso presente de Deus, como alguém que deve ser defendida, que deve ser cuidada, que deve ser amada, que deve ser colocada praticamente num pedestal, a nossa ajudadora, a nossa companheira. É isso que nós temos que fazer. Nós temos sim que ter atitudes práticas. Não, deixa, Deus vai cuidar. Temos que orar, temos que vigiar, mas nós temos o quê, pessoal? Nós temos que defender a nossa fé. Então não podemos deixar que essas mentiras se propaguem. Quando tiver uma dessas mentiras, uma dessas tentativas, o marxismo cultural está tentando destruir até a biologia, até a ciência. Os escritos do retardado Karl Marx, daquele maluco, onde os filhos se mataram de desgosto de viver com ele. Olha o tipo de gente que eles seguem. O louco do Karl Marx, quantas coisas horríveis ele escreveu. Então, pessoal, vamos prestar atenção, tá bom? Vamos prestar atenção como homens e mulheres de Deus e vamos defender a nossa fé enquanto ainda temos tempo, porque já já o bicho vai pegar pra gente. Como eu fiz aquele vídeo que eu postei no dia de Natal, lembram-se o que eu falei? Enquanto tá tocando a campainha e prendendo o outro, tá tudo bem, mas vai chegar um dia que eles vão tocar a nossa campainha. Nessa fraudemia que eles fizeram, eles usaram como desculpa para fechar as igrejas, sendo que não era caso para isso, sendo que a igreja na história ela sempre esteve à frente para ajudar em todas as pandemias mundiais, em todos os surtos de doenças no mundo, na história. Dessa vez eles fecharam e os pastores e padres permitiram que a igreja fosse fechada. Nós tínhamos que ter lutado e não aceitado, porque o governo não tem autoridade sobre a igreja de Cristo. Sobre a igreja de Cristo manda Cristo. Amém? Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Olha, nossa entrega está reduzida nas redes sociais. Então é muito importante que você siga todas as nossas redes sociais. Link está aqui na descrição, você entra, abre uma página. Siga todas as nossas redes sociais para você estar com a gente, para você fazer parte, para você assistir todos os nossos vídeos. Desculpa a câmera tremida, mas vocês sabem que eu estou gravando aqui no celular, estou gravando na rua. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.